Eu sou o Lucas, a gente veio lá de Fortaleza. Eu nasci no Pará e fui morar em Fortaleza. Conheci minha esposa lá em Fortaleza. Lá eu trabalhava como desenvolvedor de software. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu comecei a procurar muito essa questão de fazer um mestrado no geral. A gente conversando desde o início do casamento, a gente já amadurecia muito essa ideia de se mudar do Brasil, de ir pra fora. Eu sou designer de moda, me formei em Fortaleza. Quando a gente casou, sempre foi uma ideia, né, de repente sair do Brasil, mas a gente não sabia pra onde. A gente estava pesquisando alguns lugares até que a gente decidiu vir pra cá e foi tudo novo. A gente teve que aprender sobre o país, a gente teve que realmente ver o que era que tinha aqui pra gente. Acho que levou mais ou menos uns 2 anos, né, depois de casados. 1 ano e meio, 2 anos depois de casados, pra gente tomar de fato a decisão de botar o plano imigração pra frente. Na verdade, a gente ia pro Canadá. E aí, com a mudança das leis, né, de imigração do Canadá, ele iria só fazer a pós-graduação e por conta das mudanças eu não iria mais poder acompanhá-lo. Por esse motivo, a gente viu outras opções, a gente ficou muito em dúvida também entre a Irlanda e a Nova Zelândia. Só que a Nova Zelândia era muito longe, muito mais caro e a gente viu depois de pesquisar e estudar mais sobre o país que, de fato, a Alemanha era alguma coisa que a gente poderia estar crescendo, de repente formando uma família, tendo filhos aqui por conta de todos os benefícios e das qualidades que o país tem. Eu sou um pouquinho suspeito. Um dos motivos de ter escolhido a Alemanha é porque eu meio que suspeitava que eu ia me identificar com esse jeito mais alemão. E eu sou um pouquinho mais direto, muito racional, sou de exatas, assim, no geral. Então, pra mim, não foi tão diferente. Tem muita coisa que eu me identifico aqui com as pessoas daqui da Alemanha. Acho que eles são bem diretos. O maior impacto que a gente teve, eu acho, foi questão de segurança, de estar andando. A gente já comentou que anda muito aqui em Berlim. E a gente tá andando livremente, assim, sem estar muito preocupado. Acho que é um impacto que a gente teve muito grande. As pessoas, né, eu pelo menos eu vim com certo receio de como que iria ser o tratamento dos alemães com a gente, de como é todo esse lidar com pessoas aqui, porque a gente é brasileira, a gente tá acostumado, né, do nosso jeitinho caloroso. Acho que eu vim tão preparada pro pior que, na verdade, eu me surpreendi muito positivamente. As pessoas aqui foram todas muito queridas. A gente não teve nenhuma experiência ruim com alemães, a gente já conheceu bastante alemão aqui. Então a gente tá gostando muito disso, da segurança, tudo muito eficiente também. Então, o transporte público é eficiente, a gente sente tranquilidade de ir, vir a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, isso é muito bom, muito prazeroso. É uma coisa que a gente tá gostando bastante. Pra mim foi bem tranquila essa mudança, porque como eu trabalho na área de tecnologia, então normalmente o meu trabalho é remoto, é na frente do computador. Então esse primeiro período que a gente não tinha começado as aulas, eu basicamente ficava em casa, esperava dar o horário de começar o trabalho e começava a trabalhar ali na frente do computador. A grande diferença que eu senti é a questão do fuso horário. Então enquanto todo mundo lá estava começando o trabalho, aqui já era depois do almoço, já tinha acabado de almoçar. Então é uma coisa bem diferente assim. Eu recebi algumas demandas 9 da noite daqui, as pessoas falavam, até se adaptar, falavam como se tipo, meio da tarde ali, tudo bem. Acho que essa foi uma mudança de rotina muito grande. Na parte de estudo agora, eu já fiz 2 faculdades, né? E aí eu sempre fui muito organizado, então eu tento não deixar nada acumular e resolver, tipo, deixar bem organizado para não ficar sobrecarregado trabalho, estudo, todas essas coisas. Sobre adaptação aqui pra mim, a gente, na primeira semana que tava aqui, a gente já fez questão de conhecer a igreja, a gente já chegou aqui com o apartamento pronto, a gente alugou do Brasil. Então, a gente chegou já no primeiro dia, a gente foi pro nosso apartamento. Fomos recebidos, na verdade, por alguns amigos brasileiros que moram aqui. Foi muito tranquilo, a gente sentiu muita paz desde o começo, porque a gente já tinha um apartamento. A gente, no primeiro domingo, fomos pra igreja, então conhecemos bastante gente lá. E, na primeira semana também, já começamos a ir para os eventos, todas as semanas nas casas dos jovens da igreja. Então, a gente, em 1 mês e meio, nós já conseguimos fazer um círculo de amizade bem grande, e foi muito valioso pra gente, porque quando você deixa família, você deixa amigos, você vir só um casal pra cá e não ter ninguém, é muito difícil. Então, como a gente fez esse vínculo já, tornou tudo muito mais leve. Transporte público é uma maravilha, né? No caso, o Lucas, ele fez o de R$ 29,90, que ele dá acesso a andar aqui na zona A e B de Berlim. E eu tenho o passe de R$ 49,90, que é o Deutschland Ticket. E eu posso andar em toda a Alemanha, sem precisar pagar nada.
Então ele é muito eficaz, né? A gente pode andar de metrô, trem, tram, ônibus e tudo com o mesmo ticket, então isso é muito bom. Falando de tudo, assim, também é legal mencionar, tipo, o transporte público aqui ele é muito bom, mas já falando um pouco da parte de estudo, tem os horários de pico também os metrôs são bem cheios, então a gente tem que se organizar, tem alguns atrasos, então a cidade é muito grande, então todo lugar que a gente vai se deslocar é 30 minutos, e se tiver um atraso aí demora um pouquinho mais, mas é fantástico, tipo, comparado da onde a gente veio, apesar de que lá a gente só andava de carro, mas transporte público assim é outra coisa. Eles geralmente são bem pontuais, quando atrasa também a gente sempre é notificado. A gente mora numa estação, do lado de uma estação de metrô, que fica 2 minutinhos a pé, então pra tudo a gente usa o transporte público, até mesmo pra pegar móvel de doação, que a gente também pegou. A gente faz tudo de metrô, vai fazer feira de metrô, então assim, é perfeito, tem nada a reclamar. A gente ainda não fala alemão. O alemão foi uma do que a gente escolheu, a Alemanha. Eu gosto muito, assim, de aprender línguas diferentes e tudo mais. Eu falo só inglês e português. Mas a gente já chegou aqui com a mentalidade de que vai aprender o mais rápido possível o alemão. A gente quer aprender, se tiver que mudar de país de novo, alguma coisa, a gente quer sair daqui falando alemão já. Berlim é uma cidade que dá pra viver aqui falando só o inglês. Ela é uma cidade muito bilíngue, mas se tu for trabalhar, se tu for desenvolver assim, principalmente eu acho, desenvolver relacionamento de amizade ou qualquer outro relacionamento, o alemão ele é bem necessário. É muito difícil tu se conectar com uma pessoa de uma nação diferente sem falar a língua dela, né? Então é uma coisa muito importante. Quase todo mundo que a gente conheceu aqui fala o inglês e o alemão, mas como a gente mora em um bairro extremamente residencial, perto da nossa casa não se fala muito o inglês, é de fato mesmo o alemão. Então a gente sentiu um pouco isso nas primeiras semanas, mas quando a gente começou a frequentar os centros, né, as partes mais comerciais, então a gente viu que o inglês é muito presente. Então sim, você consegue morar aqui sem falar o alemão. Não recomendo, porque você uma hora ou outra vai precisar do alemão, seja para ver algum site, muito aplicativo aqui é só em alemão, então ajuda bastante. Supermercado é tudo em alemão. Não passamos nenhum perrengue ainda por conta de não falarmos o alemão, mas eu também indico que você saiba falar alemão, porque exatamente como o Lucas falou, para você fazer amizades mais concretas, ter mais oportunidade de trabalho, fazer um diferencial, e você vai conseguir fazer isso de uma forma mais efetiva. Eu me surpreendi com o tanto de brasileiro que a gente conheceu e o quão fácil é. Eu já esperava que fosse ser mais fácil, mas realmente tu tá andando na rua, a pessoa vê falando português, a gente já vai conversando e já começa a se conhecer ali. Acho que isso foi uma surpresa, não esperava tanto assim. Algo positivo também pra mim foi a questão do poder de compra, que antes da gente vir pra cá, a gente fez pesquisa, a gente já veio bem craque sobre a Alemanha, então não foi muito uma surpresa, mas quando eu cheguei aqui, que eu vi que de fato era como eu tinha visto nos vídeos, foi uma coisa muito positiva, porque eu vi que você consegue fazer quase tudo que você quer aqui sem precisar ter tanto. Então, você consegue ir para um restaurante bacana, você consegue comprar uma roupa que você está precisando. A gente veio de Fortaleza, né? Então a gente não tinha nada de roupa de frio. Quando a gente chegou a primeira semana, a gente teve que comprar, e aí a gente comprou bastante roupa, já suficiente para ficar aqui durante o inverno. Então, o poder de compra aqui é uma coisa maravilhosa que surpreendeu a gente positivamente. Tá valendo, a gente não conseguiu começar a trabalhar ainda, mas eu acredito que tá mais perto do que longe, né? Tem bastante burocracia. Acho que isso foi um ponto negativo até. A gente já sabia que a Alemanha era um país muito burocrático e até um pouco demorado, mas a gente não sabia que ia demorar tanto. A gente tá achando que tá valendo a pena, mas a gente precisa começar, de fato, a trazer a nossa vida pra cá em relação ao trabalho, a, de fato, se manter aqui com o euro, porque a gente ainda tá vivendo baseado no real, mas acho que tá sendo bem positivo. Principal, antes de tomar a decisão, é a Alemanha, pesquisa sobre o país. Então, quando a gente cogitou vir para a Alemanha, eu zerei todos os vídeos do YouTube, zerei todos os vídeos do TikTok, zerei tudo que eu podia pesquisar, porque informação evita que você tenha muito perrengue, evita que você tenha muita dor de cabeça. Então, hábitos alemães, diferenças culturais entre Brasil e Alemanha, como funciona o transporte, como funciona a saúde, como funciona todas as coisas aqui do país. Qual cidade é melhor para mim que sou mais jovem, qual cidade é melhor para mim que sou uma pessoa solteira. Então todas essas informações, o quanto mais que você conseguir trazer para cá de informação, vai facilitar a sua vida bastante. E assim, de dica de vivência aqui em Berlim, eu acho que tu tem que se jogar, não tem que ter medo de nada, porque aqui os alemães são um pouquinho, não acho que são brutos, mas são bem diretos, mas todo mundo aqui tende assim, querendo ou não, a responder tuas perguntas, a te ajudar. Então chega e fala sem ter vergonha, porque é normal, todo mundo vai entender, entendeu? O pessoal tem que ser desenrolado.
enrolado pra vir pra cá. Mas eu acho que são conselhos bons. A gente já fala algumas palavras importantes, chaves, né? Então a gente sabe falar um obrigada, que no caso é um danke. A gente sabe falar Entschuldigung, que é com licença, ou então desculpa. Bitte, por favor. A gente sabe se apresentar. Ich bin Liz, ich bin Lucas. Então, assim, o básico pra... A gente tá desenvolvendo já. As numerações, então a gente tá começando a fazer isso, mas quando a gente começar a trabalhar, a gente vai sim, com certeza, fechar um curso de alemão, porque a gente quer, daqui pro final do ano que vem, já tá falando pelo menos um B2, C1. A minha área, ela é bem, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, ela tem bastante vaga. É uma área muito grande, né, a área de tecnologia, então eu já tive algumas conversas com alguns recrutadores, então acho que vai ser, não gosto de falar muito que vai ser fácil, mas não acho que vai ser tão difícil. Mas no geral, eu pensando a longo prazo, a gente tá bem aberto para trabalhar com o que tiver, para se precisar entrar aí e começar uma coisa diferente, nova, a gente vai, tá bem aberto para tudo isso. Eu sou designer de moda no Brasil, então pra minha área já é um pouco mais complicado se você não falar alemão, porque você vai estar lidando diretamente com pessoas, geralmente nativos, às vezes pessoas mais velhas que não falam inglês. Porém, quando você vai andando nas ruas mais movimentadas, como ali na Alexanderplatz, você já vai vendo vários cartazes de opções de emprego. Junte-se conosco, venha fazer parte da nossa equipe, seja como vendedor de loja, ou então com alguém que você pode estar arrumando, cuidando da limpeza. Então, o trabalho aqui tem. Não sei se de primeiro momento eu vou conseguir estar trabalhando de fato com a minha área, mas é algo que eu pretendo sim, com certeza. E eu acredito que não vai ser tão desafiador, não vai ser tão difícil, porque aqui tem muita oportunidade para você trabalhar. Se você estiver aberto para trabalhar com coisas novas e diferentes, você consegue trabalho sim, com certeza. Um conselho é quebre todos os paradigmas sobre a Alemanha, porque quando a gente falou, principalmente para as pessoas mais próximas, vamos nos mudar para a Alemanha, as pessoas ficavam, nossa, Alemanha, mas por que a Alemanha? Porque as pessoas têm uma visão muito antiga da Alemanha, elas têm uma visão muito arcaica até, então todos os paradigmas que eu também tinha antes de vir para cá foram quebrados quando eu comecei a ter mais informação. Então, assim, é um país lindo, é um país cheio que respira cultura, que respira arte, que respira história. Então, é um lugar, pelo menos Berlim, é uma cidade apaixonante. Eu tô completamente apaixonada. A gente tá se encantando cada vez mais a gente pela tá se encantando. cidade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai se encantando. Então, a gente, de fato, recomenda. Não sei outras cidades na Alemanha, mas em Berlim, com certeza.